O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta 29ª semana do Tempo Comum e, como já disse no início desta celebração, todas as quintas-feiras nós somos chamados a celebrar de modo votivo a Santíssima Eucaristia. Cada dia da semana nós podemos voltar a nossa atenção particularmente a algo específico da nossa fé. Aos domingos sempre somos chamados a celebrar a Páscoa da Redenção, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Às segundas-feiras nós podemos rezar ao Espírito Santo, mas também às almas do purgatório. Às terças-feiras podemos rezar pedindo aos nossos anjos da guarda. Às quartas-feiras, São José. Quintas-feiras, a Santíssima Eucaristia. Sextas-feiras, a Paixão de Nosso Senhor, um dia mais penitencial, portanto. Aos sábados, a Bem-aventurada Virgem Maria. E assim, nós podemos fazer com que a nossa fé possa ser meditada, rezada, dia após dia, também durante a nossa semana. Hoje, contudo, além de meditarmos e rezar, portanto, o mistério da Eucaristia, do que é verdadeiramente a Eucaristia, por isso que as quintas-feiras é um dia bastante propício para as nossas adorações eucarísticas, para a visita ao Santíssimo Sacramento, nós também estudarmos, vermos que até os apóstolos se ajoelhavam para rezar. E eu não estou aqui dizendo, aqueles que porventura estão com alguma dificuldade física para isso, mas nós vivemos um tempo estranho do qual a gente fica justificando até os motivos pelos quais nós não nos ajoelhamos, dos quais nós não nos prostramos, ainda que espiritualmente, diante do Senhor. O próprio Jesus vai dizer que nós deveríamos, chegará o tempo que iríamos adorar a Deus em espírito e verdade, não importa o lugar, mas que precisaríamos fazê-lo. Não importa o lugar, não importa se é no monte de Jerusalém ou se é na Samaria, não importa. Importa adorar ao Senhor em espírito e verdade. E um dos modos de prestar adoração é se prostrar, é se ajoelhar. E veja o que diz São Paulo: Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. O apóstolo Paulo dobra os joelhos para rezar em nosso favor. Claro que aqui está falando em relação à comunidade de Éfeso, mas aqui, portanto, inclui a cada um de nós. Certamente diante do Pai, Ele que se encontra, e por isso nós dizemos que foi separado, que é santo, nós compreendemos que Ele também intercede em nosso favor, de que Ele também reza em nosso favor. Nós que queremos ser família do céu, queremos ser família que pertence a Deus, também São Paulo reza em nosso favor. E aqui, claro, todos os santos da nossa devoção, todos aqueles que
de alguma forma querem que esta família esteja reunida diante do trono e do Cordeiro. São Paulo ainda mostrando, em outra passagem, a importância do dobrar os joelhos, de também se apresentar orante em adoração diante do Senhor. Ele mesmo recorda: todo joelho se dobra nos céus, na terra e nos infernos, ou nos abismos, conforme a tradução da Sagrada Escritura. Então, ter essa compreensão de adoração, ter esta compreensão de disposição do nosso coração, da nossa alma, em reconhecer que na Eucaristia está o nosso Deus escondido. E quando Jesus caminhava sobre esta terra, as pessoas olhavam nele e viam escondido a sua divindade. Um Deus que olhava, que as pessoas olhavam ali, é claro que elas não enxergavam Deus. Um homem frágil que alguém pode chicotear, por exemplo, é óbvio que não se enxergava tão claramente Deus. Ali estava escondida a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na Eucaristia não se esconde só a divindade, mas também a humanidade de nosso Senhor. Por isso que nós mesmos professamos com a nossa fé, professamos conhecendo o sacramento da Eucaristia, que nela se encontra corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Senhor que está sentado à direita do Pai. Por isso nós nos ajoelhamos, por isso a este nome, se ao nome de Jesus já se dobra joelhos no céu, na terra e nos abismos, quiçá diante da sua presença, quiçá diante da sua realeza que se faz presente diante de nós, particularmente através da Eucaristia. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes robustecidos por seu Espírito quanto ao homem interior, que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações. Homens, mulheres que querem ficar fortes, às vezes começam a fazer academia ou coisas assim, para ficarem robustecidos fisicamente. Aqui São Paulo está rezando, dobra os joelhos em oração a Deus, para que sejamos robustecidos pelo Espírito, para que Cristo habite em nós. Para que Cristo em vossos corações possa habitar, e que estejais enraizados e fundados no amor. Minha gente, nós não suportaríamos o Cristo se nós não formos robustecidos e enraizados no amor. É como que aqueles odres velhos que é depositado vinho novo, os odres não suportam e se rompem. Por isso também nós precisamos ser renovados em Cristo Jesus antes de receber o próprio Cristo. Por isso que o Espírito Santo precisa vir a nós antes e moldar, transformar a nossa vida. Por isso mesmo, nós inclusive somos batizados para afogar nas águas o homem e a mulher velhos, para dali nascer homens renovados em Cristo. O próprio Senhor Jesus, através do apóstolo João, em Apocalipse, diz: eis que faço nova todas as coisas. Tudo precisa ser renovado em Cristo, porque senão nós não suportamos o Cristo que é dado a nós. Nós não suportamos o Cristo que é derramado em nós, que quer habitar a nossa vida, que quer ser a vida das nossas vidas. É isso, portanto, que precisamos também estar observantes, que estejamos verdadeiramente enraizados e fundados no amor, e Cristo, portanto, habitando os nossos corações. Continua São Paulo: tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento. Veja, talvez quando a gente observa, por exemplo, a cruz, e a gente diz que este é o sinal do amor, isso aqui, olha, como que a gente pode conceber isso, no entendimento, na inteligência? O próprio São Paulo também vai dizer: isso é loucura, isso é escândalo, isso é um absurdo.
Somente quando permitimos que Cristo habite nossos corações, nos enraize no amor, nós teremos assim capacidade de compreender com os santos. Veja, a única forma de compreender a santidade, a única forma de compreender que o sinal do amor é a cruz, a única forma de compreender quando Jesus diz que a alegria está em abraçar a cruz de cada dia, de fazer com que isso realmente faça sentido em nossa vida, com que realmente a alegria seja encontrada nos sofrimentos unidos a Cristo, é, portanto, estar verdadeiramente unido aos santos. É permitir ser separado por Cristo. O que é o santo? O santo é aquele que é separado, aquele que é disposto, destacado do mundo para pertencer aos céus. A este é dado condições de compreensão com todos os santos, na largura, no comprimento, na altura, na profundidade de conhecer o amor de Cristo. Por isso que Santo Agostinho, por exemplo, nos diz: a medida do amor é amar sem medida. O tamanho do amor que nós precisamos observar no dia a dia é amar esticando este amor, amar sem medida, que eu coloque medida em tudo, exceto no amor, que eu coloque verdadeiramente essa realidade em nossas vidas, em nossos corações, de fazer com que todas as coisas estejam pautadas no amor, e o amor mesmo seja esticado, seja imensurável em nossa vida, porque Cristo se doou totalmente, de modo imedido, Ele se doou até a última gota d'água, não só até a última gota de sangue. Todo o sangue foi esgotado e até a água, portanto, também foi doada a cada um de nós. Por isso, este conhecer o amor de Cristo ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Então veja, o Senhor quer conceder a cada um de nós a plenitude do Senhor. Por isso que Ele se doa a nós, por isso que Ele se oferta a nós. Mas nós somos mesquinhos em geral, e não queremos nos doar ao Cristo. Não queremos ser verdadeiramente disponíveis à graça. Por isso que a santidade de vida está em nos esticar também, está em ser generosos para com Deus. Veja, diante do Senhor, todos nós seremos transbordados pela graça. Todos nós, diante de Deus nos céus, todos são transbordantes da graça. Mas, quanto de transbordante nós teremos? Alguns do tamanho de uma tampinha de garrafa, outros do tamanho de um balde, outros do tamanho de uma caixa d'água, outros, quem sabe, do tamanho de um lago, outros, a semelhança da bem-aventurada Virgem Maria, do tamanho do oceano, não é? Então, o tamanho da generosidade que nós nos esticamos diante do Senhor, todos serão preenchidos. A graça é derramada sobre nós e preenche tudo. A graça é infinita. A plenitude de Deus é infinita. Ele é dado, Ele é ofertado a todos nós. Quanto nós seremos preenchidos? Nós seremos preenchidos até a boca. Mas o tamanho é o tanto que nós somos generosos com o Senhor. O quanto nos dispomos para com a graça. Por isso, aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós, a Ele a glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Veja, aqui o próprio São Paulo está dizendo a cada um de nós que Ele concede muito mais do que precisamos, pedimos ou concebemos. Por isso, irmãos e irmãs, mais do que pedir ao Senhor as graças necessárias, Senhor, dá-nos a graça de nos esticar para acolher a graça que será derramada a nós, em nós.
né? Senhor, dá-nos a graça de sermos renovados, de sermos odres novos, para que quando o vinho novo, o vinho da alegria ser derramado, ser depositado em nós, que a gente não se rompa, que tenhamos a compreensão de que carregamos tesouro em vasos de argila, não é? Que o vaso, este que vos fala, por exemplo, é mais frágil do que o tesouro que é ofertado, mas esta mesma graça vai enriquecendo também o vaso, vai enriquecendo também o suporte, vai enriquecendo também o modo, a maneira. Por isso, esses dias eu até rezava e apresentava exatamente isso diante do Senhor, né? De que eu não me esqueça de que eu sou somente o microfone. Às vezes a gente observa, né? E a gente só se lembra do microfone quando ele começa a dar problema, né? Só se lembra do microfone quando ele começa a não cumprir aquilo que ele foi feito para fazer. Senhor, eu sou o teu microfone, eu preciso fazer com que a tua mensagem chegue. E eu, às vezes, vou ser lembrado somente quando eu não tenho feito bem esta função. Por isso muitos padres são criticados somente no momento que começa a não cumprir a sua função, porque o microfone começa a não funcionar direito, né? Porque o momento, a maneira ou até a mensagem não tem chegado como deveria chegar. Daí vem a importância de rezarmos, de alimentarmos com a pilha necessária, enfim, tudo aquilo que for necessário também para a graça. E é isso que meditávamos com o evangelho do dia de ontem particularmente, né? Quando o Senhor recorda que a quem mais foi dado, mais será cobrado, a importância de rezarmos também por aqueles que nos governam. E entendam, governam espiritualmente, mas também publicamente, também socialmente, para que todos eles, abastecidos pela graça, abastecidos das virtudes que vêm do alto, consigam verdadeiramente fazer com que sejam nós e todos aqueles que de alguma forma exercem algum tipo de administração sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre nossos espíritos, que também eles sejam estes instrumentos da mensagem de nosso Senhor. Chegando ao evangelho de hoje, nosso Senhor recorda que Ele não vem trazer a paz, mas a divisão. E parece meio estranho quando nós ouvimos isso, né? Porque Jesus é o príncipe da paz, diz a Sagrada Escritura. Ele mesmo é aquele que vem para dar a paz, para conceder a paz. Quando ressuscitado, Ele se apresenta diante dos apóstolos. Shalom Aleichem. O que quer dizer isso? A paz esteja com vocês. A paz. E gente, aqui a paz, quando diz a palavra shalom, shalom é mais do que somente a palavra paz como nós conhecemos. A paz, ou seja, toda a graça, toda a paz, toda a alegria seja derramada sobre você. É isso que quer dizer o shalom. É algo maior do que somente a paz. É infinitamente maior. E aqui o próprio Jesus está dizendo que Ele não veio trazer a paz. Como assim? Eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Gente, qual foi a paz de Jesus? Ser perseguido o tempo todo, né? A paz do Senhor Jesus, os promotores da paz, e Ele mesmo diz nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que promovem a paz, os amigos da paz. Onde vocês disserem, a paz esteja nesta casa, se tiver ali um amigo, um morador da paz, a paz repousará sobre eles, mas se não houver, ela voltará a vós. Como? Aquele que é instrumento de paz, aquele que é o príncipe da paz, pode dizer que veio trazer divisão. Nós compreendemos bem a partir desta passagem, né? Se lida a partir de tudo isso que eu acabei de dizer. O príncipe da paz, e aí o Flavinho foi muito feliz quando escreve aquela música, né? O príncipe da paz roubou a minha paz. E eu não terei paz enquanto eu não me descansar nele, que é a paz. Ele vai me deixar inquieto enquanto
enquanto não repousar no Senhor. E isso é de Santo Agostinho. Meu coração estava inquieto, meu coração estava temeroso, meu coração estava indisponível, enquanto não repousou em Ti. Senhor, eu que estava longe, eu que te procurava em todo canto, mas estavas dentro. Ora, não é isso que disse São Paulo? Rezo, peço para que o Espírito possa te robustecer e fazer com que Cristo habite os vossos corações pela fé. São Paulo reza, pede isso. Todos os santos pedem a mesma coisa em nosso favor. Com o sacramento do batismo, nós somos renovados pelo Espírito para que assim o Cristo habite em nós. Enquanto não repousarmos no Senhor, enquanto não voltarmos à intimidade com Ele, enquanto não buscarmos esta intimidade no nosso íntimo, no nosso interior, nós não repousamos, nós não encontramos a verdadeira paz, nós não encontramos este verdadeiro encontro com o Senhor. Por isso, diz ainda nosso Senhor: devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Por quê? Porque enquanto não repousarmos nele, enquanto não encontrarmos nele a nossa paz, enquanto não compreendermos que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em compreender os sofrimentos desta terra, enquanto não compreendermos que a verdadeira felicidade está em nos conformarmos com a vida de Cristo, não repousaremos nele, não estaremos verdadeiramente em paz, ficaremos sempre confusos, ficaremos sempre igual barata tonta, né? Que acabaram de passar um Baygon, ela fica tonta, não morre nunca, mas também fica tonta o tempo todo. Irmãos e irmãs, é momento de verdadeiramente nos repousar no Senhor, buscar a paz que vem dele. E esta paz nos deixa inquietos, né? Tem uma música do Padre Zezinho, se não me falha a memória, que diz que Maria tem uma paz inquieta. Uma paz inquieta. Veja, quando ela recebe a visita do anjo e diz que ela seria a mãe do príncipe da paz, por isso ela mesma seria a rainha da paz. O que faz Nossa Senhora? Se deita e coloca os pés para cima. Não, fica inquieta, porque ela também escutou que a sua parenta Isabel estava grávida. Já era o 6º mês daquela que se escutava, que se tinha espalhado que era estéril. E na velhice, portanto, Maria teve uma paz inquieta, uma paz que faz com que ela se mexa, que ela se mova, que ela saia dela mesma. E tendo o rei na barriga, vai correndo, portanto, ao encontro da prima para servi-la. Porque a realeza de Cristo está em servir. A realeza do Senhor está em se colocar a serviço, em lavar os pés uns dos outros. E minha gente, lavar os pés uns dos outros não é somente uma questão de perdoar o outro. Às vezes a gente associou isso, né? Especialmente por conta dos nossos acampamentos. Mas não é isso. O lavar os pés uns dos outros é servir o outro. O lavar os pés uns do outro é se colocar em prontidão da frente, né, do outro. Isso é o lavar os pés. E claro que para eu servir o outro eu preciso perdoá-lo. É claro que para que eu me coloque em prontidão na frente do outro eu preciso fazer acontecer verdadeiramente essa realidade do perdão, da misericórdia, do agir com prontidão diante do outro. E assim, portanto, nós compreenderemos que aqueles que não são amigos da paz vão certamente causar confusão, vão certamente nos olhar, né, e dizer: ah, não sai da barra da batina do padre, ah, agora só fica na igreja, ah, agora só pensa nesse tipo de coisa, vai gerar confusão, vai roubar a nossa paz, inclusive. Mas aquele que descansa no Senhor, aquele que sabe que a sua paz vem de Cristo,
apesar dessas desavenças, apesar dessas confusões, sabe que em si repousa a paz, em si habita a paz, que é o próprio Cristo. Peçamos nesta manhã e durante este dia a graça, a virtude da paz, para que assim verdadeiramente consigamos dispor a nossa vida, dispor o nosso coração, em verdadeiramente servir aos irmãos, em também rezar por eles, assim como São Paulo dobrava os joelhos e rezava, pedia, clamava em favor da comunidade de Éfeso. Também que nós consigamos dobrar os joelhos e rezar, pedir, clamar em favor das nossas comunidades, sejam elas a família, sejam elas a nossa comunidade pastoral, movimento, enfim, sejam elas nossas comunidades em nossa família, em nossos trabalhos, enfim, aquela nossa pequena comunidade, que também nela seja renovado o Espírito Santo, pelo Espírito Santo seja renovado o próprio Espírito, para que Cristo possa habitar nelas e assim também nelas repousar a paz que vem do Senhor. Façamos um breve momento de silêncio para que também nós consigamos adorar o Senhor em espírito e verdade.